Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende de quando vocês estão me vendo, né? Um abraço a todos e a todas. É, Dia 19 foi o dia da bandeira. Eu fiquei pensando bastante sobre esse dia e como relacionar com a literatura e como relacionar com os estudos sobre texto, contexto e também falar um pouco sobre alguma referência literária que nos pudesse fundamentar a fala, né? E aí me veio à mente o século XIX, né? O século responsável pela fundação da bandeira, né? Do hino nacional, enfim, de algumas questões muito importantes é, para o caminhar de uma construção de uma tradição para o Brasil. O século XIX foi muito rico para a literatura. A gente percebe no século XIX uma corrente literária muito forte, né? Principalmente com o advento do romantismo, o realismo e naturalismo. Então, é um momento em que o sistema capitalista ele se consolida, é um momento em que eu tenho a chegada da família real no Brasil, eu tenho Dom Pedro I proclamando a independência, eu tenho o príncipe regente, eu tenho Dom Pedro II assumindo a monarquia com tratado inclusive antes dos 15 anos, né? Eu tenho também a abolição da escravidão, a república, então tudo está acontecendo no século XIX. O século XIX ele é importante por causa dessas contradições aparentes que também que permeiam a sua construção. Né? Eu tenho uma classe dominante que se eleva a partir do seu contato com a Europa, mas tem grande parte da população brasileira, né, a classe trabalhadora, a revelia, e eu tenho um atraso muito grande na abolição da escravidão. Então, o tráfico negreiro ainda era uma preocupação constante aqui nos lados brasileiros. É, em 1836, Gonçalves de Magalhães vai publicar isso na Europa, né, na França, em Paris, o livro Suspiros Poéticos e Saudades, considerado o marco do romantismo no Brasil. Veja bem, o marco do romantismo no Brasil. Em 1838, tanto Martins Pena como Gonçalves de Magalhães estreiam uma peça. Né? Martins Pena com O Juiz de Paz da Roça, uma comédia de costumes, bem na cor local, né? Bem um processo de abrasileiramento dos temas. E tenho também Antônio José, ou Poeta à Inquisição, que é um drama histórico falando da vida de um judeu que foi condenado pela Inquisição. Então, temos aí o teatro, a poesia, e em 1844, antes disso, a gente teve O Filho do Pescador, de Teixeira, mas considerado como o marco do romantismo, a obra Moreninha, de Joaquim Manuel Macedo. Então, esse cenário, né, do final da década de 30 para o final da década de 40, ele vai estabelecendo uma nova literatura, uma nova maneira de enxergar a literatura em terras brasileiras. O que antes era sobre o Parnaso, né, sobre o arcadismo, as fontes clássicas, né? O Carpe Diem, Fugere Urben, a ideia da aureas mediocritas, né? Da alma medíocre, equilibrada. Então todos os ideais clássicos que foram desenvolvidos principalmente por Vigílio, o poeta latino que mais influenciou essa época, foram assimilados pelos Árcades. Mas um fato histórico, mesmo com a literatura voltada ao classicismo, um fato histórico não conseguiu escapar, né, da preocupação dos Árcades, que foi a Inconfidência Mineira, essa inquietação de ser ainda, né, dominado pela metrópole portuguesa que estava em decadência, clara decadência. E aí todos esses fatores culminaram no advento do romantismo, que é importantíssimo para a nossa literatura. Foi no romantismo que a gente se encontrou com alguns tipos literários, como o conto, a crônica, o romance, que até hoje perduram, né? E que são distribuídos para outras mídias, fazendo adaptações necessárias e perpetuando alguns espaços. Por exemplo, a telenovela, né? A teledramaturgia brasileira, a telenovela, ela vem do gênero novela, que foi desenvolvido no século XIX, principalmente por Joaquim Manuel Macedo, José de Alencar, e foi se adaptando a outras mídias, né? Como, por exemplo, a fotonovela, a radionovela, até chegar na telenovela que enquadrou e assimilou-se melhor. Mas tudo começa no século XIX nesse sentido. E Antônio Cândido, um dos grandes estudiosos da literatura brasileira,
e um dos maiores críticos literários da América Latina de todos os tempos, ele vai fazer alguns estudos sobre esse momento do século XIX. O principal deles vai ser a formação do povo brasileiro, a formação da literatura brasileira, certo? São 2 volumes, é um pouco extenso, mas ele vai falar exatamente dos fatos históricos, dos procedimentos estéticos formais que, em contato com uma cor local, com uma nova cultura, começam a se sedimentar características próprias da nossa literatura. E isso tudo vai culminar na literatura brasileira, que seria a literatura do século XIX. Então ele vai construir uma espécie de percurso histórico para o acolhimento desses sedimentos, né? Desses sedimentos estéticos que vão construir uma nova tradição para o Brasil, que é essa tradição literária do romantismo. Daqui ele vai desenvolver a ideia de um sistema literário, né? Texto, no caso eu tenho uma obra, eu tenho um autor e eu tenho um público. O autor escreve obra, essa obra alcança o público. Que autores são esses? Autores nacionais, brasileiros, que estão escrevendo sobre questões nacionais brasileiras para um público brasileiro. Então, quando esse sistema, esse tripé, ele fecha, certo? Eu começo a desenvolver uma literatura local, uma literatura de traços nacionais. Por isso que quando a gente estuda no século XVI a literatura da informação, a Carta de Caminha, os cronistas, né, e viajantes, o próprio Barroco, a gente fala literatura colonial, ou a formação da literatura brasileira. Então, para um bom livro sobre isso, a gente poderia recorrer a Alfredo Bose, Dialética da Colonização. Acho que esse daí é um fundamento necessário para quem quer estudar literatura e história, né? E entender a literatura também como uma redução histórica de um dado processo histórico social. Isso é importante que se diga. É uma percepção da literatura. A literatura também como um sistema de comunicação ao longo da história, né? E que revela a história muito bem, porque ela revela, além da informação histórica, ela revela o sentimento de uma época. Então temos esse livro, Literatura e Sociedade, que vai explicar exatamente e aprofundar alguns pontos sobre esse contato da literatura e a sociedade e a dinâmica social, certo? Dentro de um percurso histórico, dentro de um extrato também social, muito importante que essas partes, elas comecem a se relacionar para que a gente tenha um entendimento mais amplo do que a literatura é capaz de fazer e de alcançar. E aí eu encontrei esse livro aqui, é um livro menorzinho, que é O Romantismo no Brasil. E esse livro, chegamos onde eu queria. Antônio Cano vai desenvolver uma maneira de entender como a literatura romântica começou a se construir enquanto literatura brasileira. E ele vai citar 3 movimentos dentro desse processo de criação, que é a transposição de elementos e procedimentos estéticos da Europa, a substituição por uma cor local, por um contexto brasileiro, né? A substituição de elementos claramente europeus por elementos nacionais e a invenção, que seria a ressignificação de algo. Então, esses 3 movimentos vai criar um processo de criação para a literatura, uma cara, uma assinatura da literatura brasileira. E um dos exemplos melhores para se falar sobre isso é exatamente a bandeira nacional, né? Antes de chegar na bandeira nacional, a gente pode pensar o seguinte, que o que é esse movimento? Vitor Manuel Guiar e Silva e Aderaldo Castelo já falava sobre isso. Existem influxos externos que são importados, certo, para o Brasil, que entra em contato com esses influxos internos, e esse diálogo ele é uma espécie de síntese, né? A gente não tem como escapar os arquétipos, as características, os procedimentos estéticos formais que chegam da Europa ao Brasil se encontram com um contexto completamente diferente, completamente singular. Esse contexto histórico revela uma cultura também muito plural, certo? E que se espalha em várias formas de comunicação. Não só o livro impresso, mas a música, a poesia oral. Então, quando chega em terras brasileiras, esse processo de substituição dos elementos europeus, né, que denominam a informação, que tem a ver com o conteúdo da Europa, por um conteúdo brasileiro, a partir também
da apropriação de alguns procedimentos estéticos que são de fora, vão criar uma nova cara, né? Uma nova cara, uma nova obra. A gente poderia dizer que a literatura brasileira ela está em constante diálogo com a estética externa, né, europeia, nesse momento. Então a gente tem um texto-fonte, que seria essa matéria, né, esse sistema literário já consolidado, que é o sistema europeu, e o advento do romantismo na Europa, e eu tenho esse texto que vai ser criado a partir do texto-fonte, só que levando em consideração dados locais, né, dados da nossa nação, contexto histórico da nossa nação. Por isso que eu falei da chegada da família real, do Dom Pedro, da independência do Brasil, dos movimentos que tentaram a independência, como a Inconfidência Mineira, de olhar para a nossa natureza, para o processo também de exploração da riqueza brasileira. Tudo isso faz parte de um contexto muito específico, o contexto brasileiro. E dessa forma a gente tem uma maneira de enxergar a literatura, né? É um movimento de transposição, substituição e invenção. Na bandeira nacional, a coisa não foi tão diferente. E aí Antônio Cândido, ele vai ressaltar bastante isso. Olha só, ele vai falar sobre a bandeira nacional aqui e vai dizer: Debré, que é um francês artista, com certeza foi contratado, certo, pela família real para a construção dessa bandeira. E uma das exigências é que a bandeira fosse construída a partir das cores heráldicas, das cores das famílias reais, tanto de Bragança como os Habsburgos, que é o verde e o amarelo. Debré, completamente influenciado pela sua época também, né, como artista, ele vai utilizar o verde, o amarelo, ele vai utilizar a ideia de um globo para mostrar essa questão da amplidão, da vastidão, e vai criar uma palavra de ordem que provavelmente ele vai tirar do seu contexto, né, ordem e progresso. É o contexto desse racionalismo, né, do positivismo. Então, a bandeira nacional, originalmente, ela foi construída a partir de procedimentos e elementos que dizem respeito à Europa. No entanto, ao chegar em terras brasileiras, a informação a ser construída, ela entra em contato com um contexto que é maior do que a pretensão do artista. E esse contexto começa a criar uma nova percepção da bandeira, né? O verde não é só a cor heráldica, mas a natureza, a nossa riqueza natural, o verde das matas. O amarelo não é só a cor dos Habsburgos, mas diz respeito à nossa riqueza, que é simbolizada pelo ouro, né? E a gente lembra de um fato histórico muito forte, que é a derrama, né? Vila Rica, Inconfidência Mineira. Então tudo isso vai marcar visceralmente a história brasileira. E ordem e progresso caiu como uma luva, já que é uma nação recém-formada, né? Recém-formada. Então veja bem, esse movimento de transposição dos elementos que vêm de fora, substituição pelos elementos nacionais e aí culminar numa invenção, né, num novo olhar sobre o produto, é muito comum no romantismo e a bandeira nacional não escapou disso, certo?